boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui na tela da TV Gazeta. Hora do esporte, hora do nosso foguete ir para a galáxia, para a gente voar juntos até às 7 da noite. E eu começo chamando Marina Buffon, que está lá no Allianz Parque. Boa noite, Marina. Olá, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente no Gazeta Esportiva. A gente tem muita coisa para falar de Palmeiras hoje. Vamos falar sobre a vitória sobre o Novo Horizontino nesse primeiro jogo da final, sobre o John Arias, sobre Vitor Roque. Será que ele vai estar à disposição 100% do técnico Abel Ferreira para o jogo da volta no domingo? Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no nosso Gazeta Esportiva, sem esquecer, é claro, de declarações da Leila Pereira, que ela falou ontem também sobre a demissão do Felipe Luiz. Combinado? Tô por aqui, só me chamar, Michele. É, tia Leila gosta de espinafrar o adversário, tá certo. Bom, Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais pra você. Dá uma olhadinha. Turma, hoje o Gazeta Esportiva está muito especial. A gente está recebendo aqui no estúdio um convidado que é o ex-atacante Diogo, passagens por Palmeiras, Santos, Flamengo, Portuguesa. Seja bem-vindo, além de vários clubes internacionais. Você tá bem, Diogo? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. E para fazer parte da nossa bancada, o nosso comentarista Alex Miller, que ontem estava lá em Barueri, acompanhando o Palmeiras, né, Alex? Tudo bem, Michele? Um prazer estar ao lado do Diogo, né? Que eu era criança e via o Diogo jogar. Que é isso? O Alex me conectava muito. Entrevistei muito o Diogo. Conectava? Não, mas não. Ele não criticava, não? Já pensou, Alex? Não, você criticar ele tá aqui sentado do seu lado? Até porque no ano que ele jogou no Palmeiras, eu era já narrador, não era mais repórter, assim, pra ainda bem, Diogo. Assim, sabe? Mas o Diogo sempre foi um cara muito bacana. Você se livrou de uma, viu? Porque dele, ele não escapa, nem eu escapo dele, quem dirá os jogadores. Aliás, o Maurício foi mal ontem. Ai, meu Deus. Bom, na Arena Barueri, turma, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu a primeira decisão do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, mas a grande final do estadual ainda está em aberto. A Marina acompanhou tudo do jogo de ida e conta agora para você. O cara do jogo. Não porque ele fez várias defesas em Palmeiras versus Novo Horizontino na Arena Barueri, mas sim porque ele fez a defesa, a única defesa na primeira final do Campeonato Paulista. Um atleta ainda jovem, um guarda-redes jovem com potencial tremendo, temos trabalhado muito com ele, ficamos felizes por ele porque é sempre bom, acho que dá confiança a um goleiro quando pega um penalti e não foi nada fácil. Conseguiu adivinhar, segurar o remate no meio, parabéns para ele. O outro cara do jogo, é claro, foi quem balançou as redes. Flaco Lopes, aos 34 minutos do primeiro tempo, fez o único gol do confronto. Tento ajudar o time como seja, se for com um gol ainda melhor. O impedimento cortou a festa do Gustavo Gomes, mas a torcida fez festa do início ao fim. Mesmo com o Vitor Roque no banco, que foi poupado de grande parte do duelo por conta de traumas sofridos na semifinal contra o São Paulo. Não acho que o placar no final foi injusto. Acho que a gente fez por onde também. Se fosse um empate, também não seria injusto. Porque eu acho que a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Palmeiras tem de capacidade. Agora cabe ao Tigre reverter esse marcador para chegar ao seu primeiro título de Paulistão da história, em jogo que acontece no próximo domingo, lá no Jorjão, onde inclusive o Novo Horizontino está 100% na atual temporada. Caso contrário, o Palmeiras levantará o seu 27º caneco do estadual e voltará a vencer uma disputa após 2 anos de jejum. Então não tem conversa, vai ser a mesma postura que tivemos aqui. Se Deus quiser, fazer um grande jogo, como eu falei aí, e trazer a taça para Palmeiras. É um placar que dá para ser revertido. Como eu falei, a gente não veio aqui para perder, mas aconteceu ali da gente não conseguir fazer o nosso jogo com a bola, né? Primeiro dizer-te que foram as duas melhores equipas que chegaram à final. Nós sabemos da força do nosso adversário em casa, mas nós também sabemos da força do Palmeiras a jogar fora. A gente está vivo, acima de tudo. Nós estamos muito vivos para esse jogo lá de domingo, no nosso estádio. Olha, o Palmeiras errou muitos passes ali, algumas bolas fáceis também, mas Diogo, quero começar por você. Tinha que ganhar e ganhou de 1-0. Você acha que é pouco essa vitória em cima do Novo Horizontino para
jogar lá em Novo Horizonte? Eu acho que não está nada decidido, né? Foi um jogo truncado, né? Comentei até enquanto a gente estava assistindo a matéria com o Alex sobre a defesa do Novo Horizontino, né? E chamou bastante atenção. Os dois zagueiros muito bons. E tá em aberto, né? Assim, claro que tá com uma leve vantagem, mas creio que não tem nada a ganho ainda. E aí, Alex, você que viu o jogo lá de perto, qual foi a sua sensação e a sensação da torcida que estava em Barueri? Primeiro que, para mim, a melhor coisa que aconteceu ontem na Arena Barueri foi a torcida. Foi uma aula de arquibancada. O que a torcida do Palmeiras fez foi algo maravilhoso, um mosaico lindo, a festa maravilhosa, fogos de artifício antes do jogo, uma atmosfera, criando uma atmosfera de decisão. Coisa que o time do Palmeiras em si, pelo que eu senti lá, não acompanhou. Aquele clima de decisão, aquela atuação, assim, sabe, de que qualquer bola era a bola para definir um título, um campeonato. A sensação que o Palmeiras me passou era de que era um jogo de meio de campeonato. Claro, todo mundo tentando, se empenhando, buscando fazer gol, ganhar o jogo, mas não tinha aquele espírito de final, assim, sabe? Aquela coisa a mais que o jogador precisa entregar dentro de campo para ser campeão. Claro que a vantagem é importante, 1-0, joga pelo empate, mas pelo que o Palmeiras criou, até que 1-0 ficou bom. Diogo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Faz 2 anos aí, né, esse jejum que o Palmeiras não ganha. Você acha que isso pode pesar na hora de ir disputar essa finalíssima lá em Novo Horizonte? Como é que o jogador se sente? Porque assim, tá com a vantagem de 1-0, mas não é aquela vantagem, né, 3, 4, é uma vantagem para entrar com o pé muito no chão. Como é que o jogador vai entrar para essa partida? Você que já jogou lá no Palmeiras e era atacante. Eu acho que principalmente os jogadores que jogam no Palmeiras hoje, tanto o treinador também, eles estão acostumados, né, a disputar títulos nos últimos anos. Então creio que eles vão sentir tanto, né? Claro que uma final você fica ansioso, né? Tem toda essa questão, mas se tem jogadores que estão preparados e um clube que está preparado, esse com certeza é o Palmeiras. E Alex, o Rômulo agora tem que jogar, né? Ele vai jogar, o Rômulo vai jogar, o Novo Horizontino fez um certo segredo, mas já existe informação de que o Novo Horizontino vai pagar R$1 milhão ao Palmeiras, que está na cláusula do contrato, né, a multa para ser paga caso o Rômulo enfrente o Palmeiras, e ele vai jogar e claro que vai aumentar a qualidade do time do Novo Horizontino. Como o Diogo falou, muito forte na marcação, sabe plantar-se ali atrás, né, e enfim. Tá sem microfone de novo aí, Alex Miller. Vou continuar falando aqui com o Diogo, aí vocês me dão um ok. O Palmeiras, claro que já perdeu, né, no interior, já perdeu para Inter de Limeira em 86, não sei se o Alex lembra, perdeu do Guarani em 78, não significa que vai perder de novo, gente. Acontece com todo o time, tem gente que fica falando, não, o Palmeiras agora vai perder, não vai perder, já tá com uma vantagem de 1-0, também não sei se vai ganhar, Novo Horizontino também tem chance de ganhar, o time tá azeitadinho, como diz Osmar Garrafa, Diogo. Como é que a gente percebe que o time tá tão ajeitado? E outra, essa defesa do Carlos Miguel. Fala dessa defesa, Diogo, tudo que você tava falando aqui nos bastidores. Ele foi muito bem, né? Porque assim, geralmente, essa é a bola de segurança, né? Esse pênalti no meio forte. Nossa. Geralmente, todo goleiro escolhe um canto, né? E aí o Carlos Miguel, ele foi muito bem. Mas a intuição dele, né? De sentir que era de segurar mais um pouco, né? Então, mérito total foi pro Carlos Miguel, viu? Eu não digo nem que o Robson bateu mal o pênalti, né? Ele bateu o pênalti seguro, né? Forte no meio, Forte né? no meio e mérito total pro Carlos Miguel. O seu destaque do jogo, assim, o jogador que na sua opinião fez diferença foi quem? Flaco Lopes, assim, o Flaco Lopes, Carlos Miguel, porque pra você quem foi o nome do jogo? Da equipe do Palmeiras eu gostei bastante do Maurício, ele tem vindo muito bem nesse Paulistão, né? Ele tá dando sequência na maioria das jogadas, o Flaco também foi muito bem. E do Novo Horizontino eu gostei muito dos dois zagueiros, muito mesmo, tanto o Patrick e o Dantas, né, se eu não me engano, o outro zagueiro, né? Dantas. E eu gostei bastante desses dois jogadores. E aí, Alex, concorda? Eu acho que o Carlos Miguel, ele apareceu no momento decisivo, Também o Palmeiras tinha feito 1-0. Podia mudar tudo. E o Andréas Pereira, ele fez uma homenagem ao Daverson, entregou ontem uma bola para o Novo Horizontino, teve o pênalti no lance e o Carlos Miguel apareceu e fez 30 mil pessoas em Barueri gritar o nome dele. Então o Carlos Miguel foi um gol do Carlos Miguel para o Palmeiras, valeu até, pode ter valido inclusive o título paulista, essa defesa do pênalti do Carlos Miguel. Aliás, o Palmeiras, a última defesa de pênalti do Palmeiras em campeonatos paulistas em tempo regulamentar foi em 2019 com o Fernando Praz contra o Novo Horizontino. Então foi uma coincidência aí também que
que aconteceu ontem com o Carlos Miguel, né? Repetindo o feito do Fernando Praz. Agora, como é que tá a vantagem? Porque para ontem você disse que estava o quê? 70-30. É. E para esse jogo da final? Agora eu coloco 65-35 pro Palmeiras. Pô, caiu? Claro, ganhando? claro, porque o jogo em casa com o Rômulo em campo, o Novo Horizontino tem mais chance agora. E para você, Diogo? Eu acho que tá em aberto, viu? Coloco 5. Vamos colocar 60 Palmeiras, 40 Novo Horizontino. Porque o Palmeiras joga pelo empate. Isso, joga pelo empate, mas eu não descarto que o Novo Eu Horizontino pode surpreender, não. 65-35 ou 60-40 é muito perto. Ontem eu falei 50-50. Aí também você e exagerou. eu continuo 55 pro Palmeiras, 45 claro. Pro Novo Horizontino. O seu foi o mais coerente. Justo. O meu foi o mais coerente e agora continua sendo, hein? Bom, e o Palmeiras vai bem em Novo Horizonte, viu? No geral, sabe quantas vezes o Palmeiras já jogou lá em Novo Horizonte? 11 vezes. Ele ganhou 5, empatou 5, perdeu só uma. Esse ano 4-0, só isso. Mas metade do time era reserva, calma. Verdade. Turma, a gente vai falar um pouquinho mais do Palmeiras agora ao vivo com a Marina no Allianz Parque. Mas o técnico Abel Ferreira não consegue fugir das perguntas sobre o Arias, né? Exatamente, Michele, não consegue fugir. E a situação é a seguinte, né? O Vitor Roque, que a gente vai falar depois sobre ele jogar ou não no domingo, enfim, é pauta para outro momento, mas o Vitor Roque não foi titular ontem, pegou bastante gente de surpresa, mas aí o técnico Abel Ferreira escolheu o Sousa para a vaga que foi deixada pelo camisa 9 do Verdão e não o John Arias. E aí muita gente ficou se perguntando, Abel, o que falta para o John Arias ser titular? E ele respondeu. Não falta nada, a equipa está bem, a equipa está com boas dinâmicas, é um jogador que nos ajuda, uma equipa não joga só com os 11 que entram, até porque há muitos jogos que se decidem na segunda parte, se fores estar atento a isso, portanto nós temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco, e ele é um bom jogador que nós contratamos, e quando jogar de início vai jogar, e quando tiver que ficar no banco entrar, como todos os outros, aqui somos todos iguais. Tá, então a explicação do Abel Ferreira. O John Arias entra no segundo tempo, como vem acontecendo nas outras partidas, mas muita gente achou que com a ausência do Vitor Roque, ele fosse ser esse titular aí, o camisa 11 do Verdão. Eu jogo para vocês discutirem se Abel fez certo, se não fez, se o Sousa foi a melhor escolha, enfim, muita coisa para se falar sobre esse assunto, Michele. O que você acha, Alex? Fez certo ou não fez certo? Assim, uma coisa é a gestão de grupo, que o Abel faz muito bem, por isso que ele não mexeu ainda, por isso que o Arias continua na reserva e deve continuar para esse jogo. Talvez no Brasileirão o Arias assuma a condição de titular. E para a vaga do Vitor Roque, ele pôs o Sousa, porque foi a alternativa encontrada pelo Abel neste Campeonato Paulista, quando o Vitor Roque saiu. E o Sousa acabou fazendo bons jogos quando entrou durante as partidas. Mas ontem, como titular, eu achei que ele ficou um pouco abaixo. E aí dá margem às pessoas falarem, poxa vida, será que o Arias, como titular no lugar do Vitor Roque, não daria uma condição técnica melhor para o time do Palmeiras? Não tornaria o ataque mais perigoso? E são perguntas que a gente faz agora, que são fáceis a gente fazer agora, mas que não temos a certeza. Claro, o Arias é muito melhor do que o Sousa, mas o Flaco Lopes joga mais recuado e o Vitor Roque na frente, então tem que ser o Sousa. Mas aí, eu falei pro Diogo aqui, quem é bom jogador, quem é atacante diferenciado, também dá uma adaptada ali. Não tem aquela frase, jogador bom a gente arruma lugar para jogar? Então, você poderia arrumar um esquema ali. Jogando, Diogo, Arias ali direto? Eu acho que inevitavelmente ele vai jogar. Uma hora ele vai jogar, mas eu acho que o Abel tá fazendo uma gestão de grupo e assim eu meio que concordo com ele, porque o Maurício vem muito bem, talvez o Alan tenha sido o melhor jogador do Palmeiras no ano, né? Desde quando começou. E aí você vai tirar quem? Então, assim, o Dudu lá atrás, quando ele voltou também, o Abel colocou ele no banco. Um tempão, e depois ele foi entrando. Eu acho que o Arias vai jogar, isso é fato, mas eu acho que para esse momento, eu acho que o Abel tá fazendo certo. Mas quando o Arias entrar, você acha que vai ser no lugar de quem? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Sua opinião. Mas o Arias, o melhor lugar que ele jogou é pela direita no Fluminense. No lugar do Alan seria? Seria no lugar do Alan. Que é difícil tirar. E o Alan também consegue jogar em outras funções também. Consegue. Né? Bom, o Corinthians abriu o treino para a imprensa e a gente pôde dar uma espiadinha no novo reforço internacional do Timão que marcou presença no CT Joaquim Grau. A primeira aparição com a camisa do Corinthians enfim aconteceu. Jesse Lingard ainda não foi anunciado oficialmente.
O atacante ex-Manchester United ainda aguarda trâmites burocráticos, como a emissão do visto de trabalho, para iniciar sua trajetória no timão. Se Jesse Lingard ainda não tem previsão para estrear pelo Corinthians, o técnico Dorival Júnior aguarda o retorno de 2 atacantes para o próximo compromisso da equipe, quarta-feira contra o Coritiba, na Neoquímica Arena. Yuri Alberto e Caio César já treinam com bola após desfalcarem o timão no mata-mata do Campeonato Paulista por causa de dores na coxa. Por outro lado, Matheus Pereira, Alain e Ranielli foram baixas na atividade de hoje. O trio permaneceu nas dependências internas do CT, fazendo trabalhos específicos. A saudade da torcida é grande. Ao todo, serão 10 dias de intervalo entre o último jogo e o próximo compromisso do Corinthians. Mas, ao menos, o técnico Dorival Júnior vem aproveitando esse período para recuperar alguns de seus atletas. O que você acha do Lingard vir para o Corinthians, Diogo? E aí, hein? É uma incógnita, né? É. E assim, eu não sei em qual posição que ele vai jogar, porque se for onde ele saiu, ele disputaria a posição com o Memphis, né? Porque o Memphis joga atrás do Yuri Alberto. Então ali vai ser, vamos dizer assim, o Dorival vai tentar encaixá-lo em alguma forma de jogar, né? De repente não é do Bidon e recuando um pouquinho o Bidon? Então, mas será que hoje o Lingard tá melhor que o Bidon, por exemplo? Duvido. Então, assim, é a única coisa assim que é de se pensar, né? O Lingard pode ser o Arias do Corinthians, né? Começa no banco e vai entrando devagarinho, de repente a hora que o técnico achar que tem que entrar... Eu acho que no nível dos dois hoje, acho que não cabe nem comparação. Não cabe, eu falei brincando. Não dá. 880, o Lingard vem de 2 anos jogando na Coreia do Sul, e eu duvido que alguém fale, eu acompanhei o Lingard na Coreia do Sul. Eu acompanho futebol. Não dá, né, gente? Então, assim, e o nível técnico e o nível de exigência na Coreia do Sul não dá nem para comparar com os grandes centros do mundo, né? Europa, Brasil mesmo, em termos de cobrança, de exigência, é algo muito alto, né? Então, vamos ver, eu acho que o Lingard vem com um nome, né? Com uma carreira legal, assim, uma carreira, chegou à Copa do Mundo, né? Não é qualquer um que joga uma Copa do Mundo, entendeu? Pela seleção da Inglaterra. Então ele é um jogador que tem talento, tem recursos, mas tem que ver a parte física, ritmo de jogo e quando que ele vai poder, se é que ele vai poder apresentar pelo menos parte daquilo que ele já fez na carreira. A gente falava muito aqui ontem, Diogo, sobre o André, né? Ir embora para o Milan, teve essa proposta de 15 milhões de euros, depois mais 2 milhões de euros e tudo mais. Ele tem 19 anos, né? O volante. E ainda o Corinthians não quer mais vender agora o André. Você acha, claro, para o jogador seria importante ir embora agora para o Milan? Ou você acha que ele é muito novo, deveria esperar um pouquinho mais aqui? Eu acho que ele deveria ir. Até pela situação também do Corinthians, né, financeira, pelo menos que a gente acompanha, né, de fora, né? E também acho que para ele ia ser ótimo também, né? Acho que hoje o futebol europeu, quer queira não, né? Tá um nível acima. Então acho que ele ia ganhar bastante, o jogador também fica muito ansioso, né? Não só pela carreira, mas também pela parte financeira, né? Vai mudar de vida, vai dar condição... Muda o patamar de vida, para a família dele, para os pais, né? E é muito fácil o Dorival Júnior, desculpa, Diogo, mas é muito fácil o Dorival Júnior, a diretoria, virem a público e falar, não, queremos segurar, ainda não é o momento. Mas vai falar pro moleque quando ele ouve a proposta de um Milan, eu quero você. Segura, não é o momento agora, vou esperar daqui a não sei quanto tempo chegar uma outra proposta. Não é fácil. E a verdade, assim, a nossa carreira também passa muito rápido. Curto, né? E infelizmente pode acontecer ou não uma lesão, enfim. É isso. E ele acabar perdendo a oportunidade, né? Não tem como negar, mexe com a cabeça do atleta, não tem jeito. Se é um time mais ou menos, ou de um centro do futebol assim, secundário, leste europeu, que às vezes não tem aquela projeção, né? Aquela coisa assim, não sei, é dinheiro, mas ao mesmo tempo a minha carreira vai ficar apagada, mas não. Apesar da Itália hoje ser um cenário um pouco abaixo das outras potências europeias no futebol, mas ainda tem a camisa, tem a tradição. O Milan tá mal, o time do Milan tá mal já há um bom tempo. Mas, cara, mas é o Milan. É a camisa, não tem jeito. E ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Bom, o volante de 29 anos, Christian Oliva, foi apresentado oficialmente lá na Baixada Santista. A gente vai conferir um trecho da coletiva do novo jogador do Peixe. Christian Oliva disse que estar no Santos é o maior desafio da carreira dele.
que o Peixe é um time gigante e que demanda muito dos jogadores. Ele completou dizendo que espera estar à altura do desafio e que dará o melhor de si. Christian Olive é o tema aqui no Gazeta Esportiva. E aí, conhece, Diogo? Será que vai dar certo no Peixe? Pra ser sincero, eu não conheço, né? Sei quem apresentou ele até, eu vi, foi o Adriano Pagode, né? Meu parceiro, um abraço pra ele. E, sendo sincero, eu não conheço, né? Não tenho nenhuma informação dele. É um volante mais marcador, né? Cara, ele foi muito bem no ano de 2011, lá do ano da Libertadores. Ele era fundamental pro time. Então, e é um volante forte na marcação. E era um jogador que o Santos estava procurando, né, no mercado com essas características. Agora, ele é jovem, né? É jovem, então é um jogador que chega para acrescentar. Eu só não sei onde o Santos consegue arrumar tanto dinheiro para contratar jogador. A gente ouve as notícias da dificuldade do Santos, né? Transfer ban atrás do outro, enfim, e de repente surgem reforços. Lucas Veríssimo. Daqui a pouco a gente vai falar do Lucas Veríssimo, gente. Ele não conseguiu sair lá do Oriente Médio, daqui a pouco a gente fala. Pois é. Mas é dinheirão. Mas enfim, o torcedor não tem nada a ver com isso, não é a torcida em si, não é o torcedor em si que vai pagar, o Santos vai se virar, não sei como. E a notícia qual que é? A apresentação do jogador. Ele é bom? Ele vai agregar? Ele vai acrescentar qualidade? Então, que venha e que o Vojvoda possa aproveitá-lo da melhor maneira possível. E o Flamengo, hein? Flamengo apresentou hoje o técnico Leonardo Jardim, que tem contrato válido até o fim de 2027 e vai fazer estreia pelo rubro-negro na final do Campeonato Carioca já no domingo. É Fla-Flu, meu amigo. E antes de iniciar a apresentação do comandante, o diretor técnico do Flamengo, José Boto, falou sobre a saída do Felipe Luiz e assumiu a responsabilidade pela demissão do treinador. Bora assistir. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Então, né? Primeiro, vamos dividir por partes. Primeiro, a saída do Felipe Luiz. O zum que corre ali a boca solta é que o Flamengo não teria gostado que o Felipe Luiz teria conversado com o Chelsea enquanto estava renovando com o Flamengo no final do ano e tudo mais. Mas renovou com o Flamengo. Deu 8-0 no Madureira, tá na final do Campeonato Carioca. Você acha que era para demitir, Diogo? Só se acontece algo que não chega para nós, né? Que a gente não sabe, que estamos né? de fora, né? Mas assim, o cara ganhou tudo ano passado, né? Os números, né, que ele fez primeiro ano na carreira, até para o Flamengo também, um treinador muito promissor, né, jovem, né, que já conhecia o clube, o elenco, assim, foi bem estranho, igual eu falei, ou aconteceu algo ou acontece coisas que não sabemos, né. E se ele ganhasse esse título agora, seria o técnico mais vitorioso da história do Flamengo. Sim. E lembrando só que o staff do Felipe Luiz desmente, viu, essa história do Chelsea e tudo mais, Alex. Pois é, realmente, como o Diogo falou, não deixa de ser estranho, né? Embora o futebol já tenha nos apresentado tantas coisas estranhas, que seria só mais uma coisa estranha no meio das outras, mas que foi realmente surpreendente. Eu nunca vi na minha vida um time ganhar de 8-0 e no mesmo dia demitir o treinador, né? Mas é claro que são por outros motivos. Talvez o rendimento do time, você pode colocar ali na balança para a diretoria achar que dá para extrair mais desses jogadores, até porque se você olhar no final do ano passado, o Flamengo de fato foi campeão brasileiro da Libertadores, mas também não foi com grande futebol. O brasileiro foi dado de presente pelo Palmeiras. E na Libertadores, na final, foi um jogo ruim, que quase ninguém teve muitas chances de gol ali. Teve o gol do título de cabeça num escanteio, mas o Flamengo também não produziu tanta coisa, não foi um massacre em cima do Palmeiras. O Palmeiras não jogou nada, o Flamengo jogou um pouquinho mais, foi campeão, mas não teve aquele brilho, que a gente fala e espera de um elenco. Mas nem o Palmeiras estava tendo brilho também. Não, mas o Palmeiras não. Acabei de falar que o Palmeiras entregou de presente para o Flamengo o título brasileiro e na final da Libertadores não competiu, ficou na defesa. E nesse começo de ano, apesar do começo difícil por conta dos reservas quase colocarem o time em risco de rebaixamento no Carioca, os titulares entraram, mas aí é claro que a diferença técnica é muito grande, mas ainda assim o Flamengo não atingiu um grande nível técnico. Talvez isso possa ter ajudado nessa decisão da diretoria. Mas também tem relacionamento interno, tem o problema com o Pedro, que acabou se tornando público e não sei se foi sanado. E o Pedro é um grande jogador, com potencial inclusive de ir à Copa do Mundo, na minha opinião. E
nitidamente eles não falavam a mesma língua, pelo menos para nós era o que aparentava, né? Então o Flamengo decidiu trocar. É estranho, mas vida que segue. Diogo, como ex-jogador, né, e atacante, o fato da pré-temporada do Flamengo ter sido interrompida ali na metade e eles terem que voltar a jogar ali o Campeonato Carioca, você acha que isso pode ter influenciado esse desempenho que a gente tem visto agora, que ainda não deu aquela acertada total no time? Acredito que sim, né? Contratou outros jogadores também. E o Flamengo também fez parecido com o Palmeiras, né? No início da temporada, jogou com alguns garotos também. Eu acho que ele ia melhorar, né, com o tempo, né? Mas como o Alex falou, que eu falei também, eu acho que é algo mais interno que deve ter acontecido, né? Sobre o Leonardo Jardim, é um bom técnico, né? Comandou 55 jogos pelo Cruzeiro português aí. Vocês acham que ele vai se adaptar? Acha que ele vai se adaptar ao Flamengo? Então, eu trabalhei com ele no Olympiacos, né? Peguei ele, mas foi pouco, quase não trabalhei. Como é que ele é? Então, ele tinha um estilo diferente do que o Flamengo espera, vamos dizer assim, né? Ele era um treinador mais defensivo. Não sei ao longo da carreira, né? Como que ele tem sido. Mas antes, ele saiu do Olympiacos na época, né? Sendo invicto, vamos dizer, parecido com o Felipe Luiz, né? Com bons resultados. E era mais pelo fato do time não jogar tão ofensivamente, né? Que no Olympiacos, que ataca, e era um estilo diferente. Bom, a gente volta para o Allianz Parque para a nova conversa com a Marina e o assunto tem muita relação com o que a gente acabou de conversar sobre o Flamengo. A presidente Leila Pereira ontem já tinha alfinetado com uma fotinho, Marina. O que mais que ela falou sobre o Flamengo? É isso, Michele. Primeiro deu aquela alfinetada com a foto e ontem, antes da partida decisiva aí entre Palmeiras e Novo Horizontino, antes da transmissão, ela deu uma entrevista ali e acabou falando abertamente sobre isso, algo que ela não faria. Vamos ver então o que a presidente Leila Pereira falou sobre a demissão, a forma como foi a demissão do Felipe Luiz. Eu acho uma falta de respeito absurda você dispensar qualquer colaborador, qualquer funcionário, qualquer profissional, não é, no calor dos acontecimentos, 1h da manhã, 2h da manhã. Isso nunca aconteceu, mas se acontecesse algum problema, eu jamais faria isso depois de um jogo, no calor dos acontecimentos. Custa esperar no dia seguinte, sentar e conversar, é isso. Tá, então, a Leila Pereira falando com a calma dela de sempre sobre esse assunto. E antes de devolver para vocês, só queria mencionar, estou aqui em frente ao Allianz Parque, o Palmeiras já tem data para voltar a jogar aqui, dia 15 de março, contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Um laboratório autorizado pela FIFA veio aqui realizar alguns testes que são necessários mesmo para a validação do gramado sintético. A gente lembra que desde dezembro o Palmeiras não está jogando aqui justamente por conta dessa troca do gramado. Foram 7 horas aí de trabalho dessa empresa para ocorrer essa validação. A gente vai saber aí se essa aprovação acontece ou não nos próximos dias. Mas é isso, Palmeiras cada vez mais perto de vir jogar aqui novamente no Allianz Parque. E Michele? Beleza, agora, bom, vamos começar falando da tia Leila, Alex? Olha, tem duas visões aí. Uma, aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo. Então, eu vendo essa imagem e ouvindo o que ela falou, eu me sinto no sofá com um balde de pipoca. Aê. Eu quero curtir. Vai, Leila, fala mais que tá legal. Deixa o meu circo pegar fogo. Ê, que delícia. Vamos lá, fala um pouquinho mais. Fala um pouquinho mais. Agora, se você analisar do ponto de vista institucional, de relações, enfim... Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver a presidente de um grande clube se meter na vida de um rival pela forma como o rival age com seus funcionários, com seus jogadores, com treinadores, cada um na sua. É a mesma coisa que ela faz, ele contrata o Arias, o Flamengo vem, olha, se eu fosse o Palmeiras não contrataria, porque o Palmeiras deveria contratar um jogador assim assado. Cara, não tem sentido isso. Então assim, uma coisa é legal. É futebol, eu Alex. Sei, vai explicar isso pro mundo profissional, se é só futebol. E aí, Diogo, não é futebol, não faz parte ali de um falar do outro, comentar, ainda mais que é um rival que tá tão ali sempre... vai cutucando. Pra quem gosta do futebol raiz, tá aí, né? Eu adoro. Mas como o Alex falou, tem os dois lados, né? Mas, enfim, o que ela faz muito bem, que é cuidar do Palmeiras, né? Não é? Mas e realmente, quando pode, mete o dedo nos outros. Realmente, do outro lado, não deve ter gostado muito, não.
Ela já tinha postado, inclusive, durante a semana aquela foto, né, como eu comentei antes. Tudo que ela puder fazer para cutucar o Flamengo, ela vai fazer. Ela colocou a foto, como é que era a foto? Era assim, ela sentada num banquinho, falando, aqui os funcionários trabalham com tranquilidade e tal. E agora ela falou que ninguém é demitido do calor da emoção à 1 da manhã. Que bom, né, tia Leila? O pessoal do Palmeiras fica feliz que não vai ser demitido de madrugada. Com a cabeça quente, né? Porque tem que ter cabeça fria e coração quente, né? Se bem que o Abel é a cabeça quente também, né? Bom, eu tenho uma pergunta a fazer ao Diogo. O gramado sintético, né, do Palmeiras aí chegou, um gramado top, melhor do planeta Terra e tal. Você já jogou em gramado sintético, natural? O que você pode falar dessas diferenças? O sintético realmente pode machucar tanto assim um atleta? Machucar, não sei, né? Mas assim, que o jogador prefere a grama natural, com certeza, né? Mas assim, o que as pessoas esquecem também, que o Palmeiras tem um contrato, não é isso? Tem. Com a show, tudo. Então assim, tem coisas que não tem como você brigar também, né? Tem um contrato ali, então mesmo que o Palmeiras queira também, os shows, como que vai ter um gramado impecável tendo bastante shows, né? Não dá. Então não tem como. Então assim, é bem complicado isso, né? Então assim, a pessoa fica bem dividida, né? Porque existe um contrato, né? E como a FIFA autoriza, e as pessoas falam, mas na Premier League nenhum clube tem gramado sintético. É porque lá nenhum clube utiliza o seu estádio para shows. Sim. Existem áreas para shows, palcos específicos para isso, e os estádios são só para a prática do futebol. E até pela situação econômica dos países, os clubes têm que se virar do jeito que podem. E o Palmeiras encontrou esse método pela localização do estádio, pela estrutura, pela acústica. Então é uma casa de shows, ao mesmo tempo é um estádio de futebol. Enquanto a FIFA autorizar, o gramado sintético vai prevalecer, assim como em outros estádios do Brasil já acontece também. Bom, e eu quero fazer mais uma pergunta pro Diogo. Não tá no script, mas acho que eu vou perguntar e vou pedir para ele responder daqui a pouco, porque é uma pergunta difícil. Nossa. Daquelas que vocês gostam. Cabeluda. O Neymar tem que ir para a Copa do Mundo? Interrogação. Já você fala, Diogo. O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi suspenso, né, por 12 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Paulista pelas declarações machistas direcionadas à árbitra Daiane Muniz, depois da eliminação do clube nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Bragantino ainda não confirmou se vai recorrer da decisão. Tem mais... Espera um pouquinho, Vamos de Marina agora? Informação importante chegando no Gazeta Esportiva, para tudo que eu levanto. Quando a informação é importante, você que está na sua casa já liga aí pro coleguinha, manda um WhatsApp no grupo do prédio. Atenção, todo mundo ligando no Gazeta Esportiva, Marina Buffon. Informação importante sobre Vitor Roque no Gazeta Esportiva. É isso, Michele. Ontem muita gente foi pega de surpresa, porque o Vitor Roque, de fato, durante o jogo contra o São Paulo, leva algumas pancadas ali, fica um tempo até caído no gramado em uma delas, leva a mão ao tornozelo. E ontem ele foi poupado de grande parte do jogo. Ele, que é um titular incontestável do técnico Abel Ferreira, inicia no banco de reservas. Inclusive, a gente até aqui no grupo de imprensa recebeu a seguinte mensagem da comunicação do Palmeiras, né? Em razão de traumas sofridos em razão de traumas sofridos contra o São Paulo, o atacante Vitor Roque passou por tratamento intensivo nos últimos dias. Pela importância do jogo, o atacante fica à disposição no banco de reservas. Portanto, a gente entende o quê? Se não fosse esse jogo, ele estaria até mesmo fora do banco de reservas. Fomos então atrás de saber como está a situação do atacante e se ele estará à disposição 100% do técnico Abel Ferreira. A TV Gazeta ouviu algumas pessoas ali no entorno do atacante que garantiram que ele segue com muitas dores. Por isso, até hoje, o clube informou que ele ficou na parte interna da academia, realizando um trabalho individualizado por conta desses traumas. Informação importante, não é nenhuma lesão de grau maior, são apenas esses traumas que o jogador passou durante o jogo contra o São Paulo, traumas esses que até o próprio Abel Ferreira falou, são poucos dias de recuperação, portanto, ele não teve o tempo necessário para se recuperar. Outras pessoas também garantiram que ele deve ser o titular no próximo domingo, porém será avaliado diariamente até lá para saber se de fato
ele conseguirá jogar os 90 minutos e estar a campo à disposição do Abel Ferreira, Michele. Então, assim, ele preocupa nesse sentido, porque ele está fazendo esse trabalho intensivo, mas como tem aí alguns dias e até o jogo é às 8h30 da noite do domingo, tudo leva a crer que o Vitor Roque, até pelo porte físico dele, enfim, ele sempre se recupera muito rápido, deve estar à disposição do Abel Ferreira para jogar os 90 minutos. Beleza, Marina? Minha opinião, Alex, ele vai jogar e vai começar jogando. Fala, Alex. A minha também, até porque ontem, né, eu estive lá no Allianz Parque, na Arena Barueri, e eu acabei ficando para ver o jogo, né? Participei do Gazeta Esportiva, fiquei para ver o jogo e no final do jogo eu desci lá para a zona mista. E o Vitor Roque estava indo embora e até pelo contato que a gente teve aqui no Troféu Mesa Redonda no passado, né? A gente criou ali uma espécie de um contato um pouco mais estreito e ele me viu, me cumprimentou, fui lá falar com ele, falei, e aí, né? Um problema maior aí, o torcedor precisa ficar preocupado. Ele falou, não, foi só para dar uma poupada mesmo, mas está tudo certo, sob controle. Amém. Então assim, pelo que eu senti desse rápido contato que eu tive ontem com o Vitor Roque lá, ao vivo, conversando com ele tete a tete, eu senti que foi realmente para preservá-lo e que domingo ele estará em campo. Né? Para mim, a sensação que eu fiquei dessa pequena conversa que eu tive com o Vitor Roque é de que ele está controlando a situação, realmente fazendo o tratamento. Ele apanhou demais contra o São Paulo, né? A Daiane não viu. E ele deve jogar a finalíssima, até por se tratar também de uma final de campeonato. Talvez se fosse um jogo no meio de uma competição, o jogador é preservado para não correr o risco de estourar alguma coisa. Mas como é uma final, vale título e a conquista está em aberto, né? Tanto um como o outro pode ser campeão, o Palmeiras tem que colocar em campo aquilo que ele tem de melhor. E eu sempre falo que o Palmeiras com o Vitor Roque é de um jeito, sem o Vitor Roque é de outro jeito. O Palmeiras não tem substituto para o Vitor Roque, né? O Sousa não faz nem sombra para que o Vitor Roque representa dentro do time do Palmeiras. Igual o Corinthians não tem pro Yuri Alberto. Exatamente. Fala, Diogo, Vitor Roque, você acha que ele vai jogar ou não? Se bem que são só 2 dias para recuperar, né? Ó, sexta e sábado. Aí domingo é 8h30 da noite o jogo, então ele também tem mais um dia para recuperar. Domingo, vai meio-dia. Eu acho que ele joga até porque se não tivesse condições, nem no jogo ele ia estar, né? Ele entrou no segundo tempo. Então foi mais para poupar mesmo, mas dá para ver até pelo pouco que ele jogou ali, né? Acho que não vai ter problemas, não. E o Palmeiras depende muito do Vitor Roque, Michele, Diogo. O Palmeiras depende demais do Vitor Roque. Acho que ele e o Flaco se complementam, Eles se complementaram, inclusive. O Abel descobriu isso ano passado, né? E o Flaco Lopes, quando jogava como 9, não funcionava tanto. Recebia muitas críticas. Ele foi recuado e tendo o Vitor Roque com as características de jogo que ele tem, realmente foi um complemento de um para com o outro, né? Ele é muito forte, ele ganha a dividida dos zagueiros, que são brutamontes, mas ele vai, tromba com o zagueiro cai e ele continua. E muita velocidade, finalização excelente. Não é à toa que o Ancelotti já convocou o Vitor Roque para a seleção brasileira. Né? E se ele mantiver esse ritmo, por que não imaginar o Vitor Roque na Copa do Mundo? Sim. Então acho que o Vitor Roque precisa estar em campo para ajudar o Palmeiras a ser campeão paulista. A média de gols do Palmeiras sem o Vitor Roque deve cair por partida, muito. Porque a do Corinthians cai. E o nível de atuação também, Michele. De um gol por partida com o Yuri Alberto vai para tipo 0,7, sabe? Pois é. Diogo, você falou muito sobre lesão, que você teve muita lesão na sua carreira, né? Bastante lesões. Como é que chega a cabeça do jogador para um jogo assim de final? Quer jogar a todo custo, fica preocupado? Nem pensa. Primeira coisa que vem é ficar bem para tentar jogar a final, né? Então, assim, tem mais o esforço do atleta de querer estar numa final, né? Então, acho que não vai ter nenhum problema, não. Beleza. Bom, Gazeta Esportiva de hoje ainda tem muito mais. O Diogo vai responder sobre o Neymar, se tem que ir ou não tem que ir para a Copa do Mundo, que está chegando. Agora faltam 90 e poucos dias para a Copa do Mundo. A gente vai falar mais sobre a grande final do Campeonato Paulista. Segura a emoção, a gente já volta. Já voltamos, está chegando a 6ª edição do TCR South America Banco BRB na telinha da TV Gazeta e a gente quer saber, né, o que está vindo por aí. Nada melhor do que relembrar a temporada passada. Foram 10 etapas no total, começando em Rosário, na Argentina, em março e terminando em Interlagos, aqui no Brasil, em dezembro. A única piloto mulher foi a brasileira Marianne Cotter, da Cobra Race Team, que finalizou na 14ª posição geral. Já o grande campeão foi o argentino Lionel Pernilla, da Honda Racing, que terminou com 646 pontos no total.
97 à frente do brasileiro Nelsinho Piquet, segundo colocado da mesma equipe. Bernia conquistou, além do prêmio, uma vaga na Stock Car deste ano. Para mim é um grande prazer. Eu adoro estar em pista todo final de semana, então eu sempre procuro estar sempre correndo mais e procurando desafios novos. Pedro Cardoso, da PMO Racing, e Rafael Reis, da W2 Pro GP, foram os outros brasileiros mais bem colocados. Com certeza é o ano mais competitivo da categoria. Eu que estou aqui desde o início, vejo que as diferenças estão cada vez mais curtas. Agora, 1 décimo, 2 décimos, você deixa de ser primeiro para ir nono, oitavo. Então a gente tem muitos nomes fortes, nomes que já tinham com a gente ano passado e mais gente nova entrando na categoria. Você acompanha todas as etapas da TCR South America aqui na tela da TV Gazeta a partir deste final de semana. Bora acelerar então. Domingo, 13h, aqui na tela da TV Gazeta tem TCR South America. Você conferiu aqui no Gazeta Esportiva que o Santos anunciou a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, mas o jogador ainda não tem previsão de quando vai conseguir se apresentar à Vila Belmiro. Os voos do Catar para o Brasil estão suspensos por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã. A esposa do atleta, Amanda Faria, se manifestou por meio das redes sociais. Vamos ver um trechinho, olha só. Ela escreveu assim: não temos previsão de abertura dos voos, não vamos tentar sair por terra pela Arábia, lá também está com bombas e não vou arriscar meus filhos em uma travessia perigosa, onde o governo mesmo está falando para não fazer, fecha aspas. Gente, que situação difícil, Diogo. Muito difícil mesmo. Eu até recentemente teve a guerra de Israel com a Gaza, né? Palestina, e eu ia viajar para a Tailândia e eu acabei desistindo por conta que, se eu não me engano, a Palestina, algo do Catar, teve alguma coisa assim, aí fechou por um tempo, acabei desistindo e voltando para casa. Imagina o desespero da esposa e do jogador. Né? Hein, Alex? É terrível isso, né? Aconteceu também algo semelhante quando explodiu a guerra da Rússia contra a Ucrânia e vários jogadores brasileiros, inclusive nos primeiros dias de guerra, em bunkers, escondidos em bunkers para se protegerem de possíveis bombas, né? Aí quando conseguiram sair de lá, os jogadores ficaram livres por conta dessas cláusulas de guerra que a FIFA coloca, né? Que os jogadores são liberados automaticamente para poderem continuar a trabalhar em outros lugares. Teve o Júnior Amorim, que jogou no Corinthians, veio, acho que é Júnior Amorim, não me lembro agora, que estava no Shakhtar Donetsk. Enfim, aconteceu isso, né? Júnior Moraes. Veio jogar no Corinthians e agora também, né? Mesma situação, brasileiros que estão nessa zona de conflito, querendo sair de lá e não conseguindo. Tomara que as coisas possam ser resolvidas, pelo menos para aliviar a atenção dessas pessoas que querem ir embora, né? No nosso país tem tanto problema, mas né? Não tem isso, né? Mas assim, eu estava comentando hoje, inclusive com um amigo meu, eu falei assim, nossa, acho que não tem melhor lugar no mundo do que para estar atualmente do que no Brasil, né? Não tem lugar melhor. E esse meu amigo falou assim, e a Copa do Mundo? Não tem lugar melhor também para fazer a Copa do que o Brasil. O Irã está na Copa, ele não vai poder jogar nos Estados Unidos, eles estão em guerra, já vai colocar para o Canadá, mas e se o Irã vai, de repente, sabe, num cruzamento qualquer, não vai entrar nos Estados Unidos, porque é questão maior do que futebol, e aí a Copa do Mundo está aí no meio do caminho, o Trump à frente de tudo isso, e é complicado. Meu cunhado comprou ingressos para ir com as filhas e a esposa para assistir Brasil e Egito em Cleveland, acho que é isso. Aí eu não falei nada para minha cunhada, tomara que ela não esteja me assistindo agora, né? Porque eles moram lá nos Estados Unidos. Eu fiquei pensando, gente, vai jogar contra o Egito, dá medo agora, não dá jogo, essa época de guerra e tudo mais. Ai, não sei não, viu? Bom, o repórter Thiago Salazar está chamando para participar aqui do Gazeta Esportiva e ele vai falar de São Paulo, no estádio do Morumbi, está lá. Boa noite, Salazar. Quer dizer que tem novidades sobre o meio-campista Alisson? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, aqui no São Paulo, a diretoria tricolor entende que as negociações envolvendo o meio-campista Alisson e o zagueiro Ferrarese
terão um benefício, pelo menos ao caixa do São Paulo. Crespo perde opção no elenco, mas em compensação, por causa dessas duas transferências, Ferrarese ao Botafogo e Alisson ao Fluminense, o São Paulo entende que vai economizar quase 10 milhões de reais até o final do ano com os salários dos jogadores. O São Paulo gastaria aí cerca de 9 milhões e meio pagando o salário desses dois atletas até dezembro deste ano, isso porque o Botafogo assumiu 100% do salário do Ferrarese e o Fluminense também assumiu 100% das despesas mensais com o Alisson, sem contar que há uma cláusula de compra para as duas situações. Se o Botafogo quiser ficar com o Ferrarese após dezembro desse ano, vai ter que desembolsar cerca de 6 milhões de euros. Já o Fluminense, se da mesma maneira quiser ficar com o Alisson, vai ter que desembolsar cerca de 2 milhões e meio de euros. Volto com você, Michele. Valeu, Salazar. Diogo, você acha que a situação do Alisson ficou insustentável no São Paulo? Ele tinha mesmo que ir embora? Teve um desgaste, foi exposto, né? Aquela questão do então, Corinthians. qualquer coisa, qualquer uma atuação abaixo, né? Para ele talvez vai ficar bem complicado. E o Ferrarese ir pro Botafogo é uma boa? Eu gosto dele, eu achei ele bom jogador. Acho que seria uma boa pro E Botafogo. aí, Alex Miller, sua opinião sobre Ferrarese e Alisson? Ferrarese no Flu e o Ferrarese no Botafogo e o Alisson no Flu? Eu não dispensaria o Ferrarese, sabe? Eu acho o Ferrarese bom jogador, muito útil para o São Paulo. O Crespo, por exemplo, preferiu ficar com a Arboleda, que já está há 9 anos lá. Eu não vejo mais muitos frutos para tirar desse cacho aí. Acho que já passou o tempo do Arboleda. Tem o Tolói, que ainda também não disse a que veio. Então o Ferrarese já tinha uma raiz com o São Paulo. Se fosse para tirar algum zagueiro, para mim não seria o Ferrarese. Eu gosto dele como zagueiro. Não é aquela sumidade, mas não é também o pior dos zagueiros do São Paulo. O São Paulo está se desfazendo de um atleta que, repito, para mim seria útil. E o Alisson, aquilo que o Diogo falou. Não tem como o Alisson ficar no São Paulo, né? O clima ficou insustentável com a torcida, principalmente. Claro que os companheiros acolhem, tudo, não tem muito a ver, mas a questão de rivalidade, ele foi lá conhecer o Corinthians e as imagens foram publicadas e ele se precipitou, né? Porque ele não poderia ter aparecido no Corinthians antes de resolver toda a situação burocrática, assinar contrato. Ele se expôs, arriscou e se deu mal. Sorte dele, que por ter qualidade, outros clubes se interessaram, não deu certo com o próprio Corinthians, o Santos chegou a se interessar também, e o Fluminense, que é um grande clube, está montando um grande elenco para 2026, o Fluminense para mim é um dos candidatos a conquistar títulos esse ano, também pega mais um bom jogador, que é o Alisson. Então o Alisson não foi embora porque ele é ruim, ele foi embora porque se expôs demasiadamente e perdeu o clima para continuar no São Paulo. E ele ficou lá treinando até aparecer um grande clube, e ele deu muita sorte de o Fluminense querer o seu futebol e ele acertar com o Fluminense também. Um grande time. Sem dúvida. Será que ele vai jogar final do Carioca? Não dá tempo. Não, né? Não dá. Vai ser para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora que fique de lição, porque nessa situação do Alisson, alguém errou. Ou... Eu não ele sei. Errou, Michele. Você acha que foi ele que errou? Ou foi o empresário? Como é que ele vai aparecer publicamente no Corinthians, ainda sendo do São Paulo, sem ter assinado o contrato com o Corinthians? Não, tem que se cuidar hoje em dia, você tem que se preservar. Mas a gente fica falando aqui de contrato de todo mundo, do Lingard, do Zaccaria, de todo mundo. Sim. Sabe assim? E ele tava crente que o negócio, só faltava assinar. Então, aí só faltava... Era uma coisa que não poderia ter vazado, né? Não podia ter exato. Mas ele se expôs, né, Diogo? Porque ele apareceu ali no CT, as pessoas viram. Coitado. O Alisson no CT do Corinthians. Fiquei com dó dele. E aí o Corinthians também acabou também não vingando aquilo que deve ter combinado. Enfim, eu também não entendi muito bem esse caso relacionado ao Corinthians. Mas o Alisson agora tem a oportunidade de recomeçar vestindo a camisa do Fluminense, que hoje é até mais time do que o São Paulo. E sabe, tem mais. O São Paulo renovou o contrato com o Marcos Antônio, né? Inicialmente o vínculo do jogador ia até 2029, mas com a valorização do volante nesse início de temporada e o interesse de vários times, como o Flamengo, pelo atleta, o tricolor paulista fez um novo acordo com vínculo até dezembro de 2030. O que vocês acham do jogador, o Marcos Antônio? Jogadorzão, né? Muito bom jogador, e ele encaixou perfeitamente com o Danielzinho, né? Que também é muito bom jogador, que veio do Mirassol. Então, o São Paulo acho que ele fez um baita campeonato, viu? Ficou bem competitivo, depois também que o Rafinha também, né, assumiu esse cargo, o São Paulo deu uma melhorada bem grande. E no Brasileiro ele é co-líder, né? Ele é líder com o Palmeiras, só perde nos critérios de desempate. O problema que você citou agora, que o Marcos Antônio se encaixou muito bem com o Danielzinho, e o técnico Hernan Crespo,
Justo no jogo contra o Palmeiras, me deixa o Danielzinho no banco para colocar o Luan, que não era titular fazia 2 séculos. Aí... Ele explicou por que ele fez isso? Acho que foi um pouco de superstição, né? Porque o Luan fez um gol da final, né? Pô, mas aí você não pode pautar o seu trabalho por uma superstição. Claro. Você tem que colocar em campo aquele jogador mas que tá melhor. Aqui no futebol tem muito disso. Eu sei que tem. Muito disso. Pois é, o ônibus do Novo Horizontino ontem entrou de ré e o do Palmeiras entrou de frente. Então a gente mostrou aqui no Gazeta Esportiva, a gente estava ao vivo lá e o Basejo mostrou o ônibus chegando. Olha aí, perdeu. Mas a renovação do Marcos Antônio foi muito boa, extremamente positiva, é um jogador que encaixou muito bem no time do São Paulo. Tá bom. Mas não precisa pôr o Luan quando ele não estiver jogando há tanto tempo. Assim. Bom, a gente volta a falar do Corinthians. Alex, 2 pontos. A boa notícia sobre o Corinthians envolve o Yuri Alberto? Pois é, Michele, você vê só como esse Yuri Alberto é danado. É o Highlander do Corinthians. Yuri Wolverine? Wolverine, porque ele se machucou no dia 15 de fevereiro contra o São Bernardo. Ele saiu de campo carregado, com a coxa estourada. A previsão de recuperação era de 4 a 8 semanas, ou seja, de 1 a 2 meses. Depois de 18 dias, o Yuri Alberto volta a treinar com bola. E não é a primeira vez, ele tem um organismo que é fora do normal. Ele operou uma vez de apendicite, acho que em 5 dias ele estava jogando. É um negócio assim meio fora dos padrões do ser humano, não é nem de atleta. Porque o que o Yuri Alberto consegue se recuperar é uma grandeza. O Diogo está aqui do nosso lado, falou que se machucou bastante na carreira. No Palmeiras eu me lembro que você teve a infelicidade de se machucar muitas vezes. Mas quando o jogador se machuca até de uma forma séria e volta rápido assim, caramba, é uma benção, hein, Diogo? São 3 coisas, né? Uma é a genética, o profissionalismo dele também, né? Ele eu acho isso, Diogo. Não é só fisioterapia, né? Então o cara dorme cedo, alimentação. Então tudo isso conta e também o belo trabalho que os fisioterapeutas e médicos do Corinthians também fizeram, né? Eu acho que às vezes tem muito assim, do atleta não fazer só a fisioterapia naquele momento, sabe? Ele leva isso para casa, ele faz a banheira com gelo, ele não sei como ele faz na casa dele, mas o Yuri Alberto, ele com certeza é um menino muito, além de ser muito temente a Deus e tudo mais, ele é muito focado ali. Né? Ele é muito determinado e eu torço demais por ele. Olha, se tem uma pessoa que eu queria ver na seleção brasileira, é essa pessoa, Yuri Alberto, porque ó, lidar com pressão e atuar com raça, com vontade, intensidade, tá aí, é ele. Se o Pombo pode ir para a seleção, por que o Yuri Alberto não pode ter uma chance? Né? Neymar, o Neymar tem que ir? Diogo, respondendo agora. Se ele estiver saudável, sem lesões, eu acho que ele tem que ir, sim. Se fosse hoje, você convocaria? Sim, tá jogando. Convocaria. Você convocaria hoje? Hoje, today? Ainda mais com a lesão do Rodrigo, né? É isso que eu ia falar. Pela lesão do Rodrigo, eu convocaria. E vamos dizer que o Rodrigo é o mais próximo que tem do Neymar, assim, características, né? Então eu levaria, sim. Voltando para Allianz Parque, vamos voltar lá. Eu só não posso sair. Eu tenho que ficar aqui quietinha, sentada. Já queria sair, andar, dar uma volta. Mas, Marina, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem novidades sobre o Alan? Tenho sim, Michele. Tem muito torcedor que tem medo que o Palmeiras venda o Alan, né, nessa janela agora do meio do ano. Enfim, ontem a presidente Leila Pereira também falou sobre isso e garantiu. A ideia dela não é vender nem o Alan, nem nenhum jogador, e sim trazer mais atletas para esse Palmeiras ser campeão outras vezes, enfim. Então ela garantiu em entrevista ao R7 que não quer vender o Alan na janela de transferências. Lembrando que o Alan recebe muitas sondagens, não são propostas oficiais, mas são sondagens. Inclusive no início do ano, agora em janeiro, o Palmeiras recusou uma proposta de mais de 200 milhões de reais ao Napoli da Itália. Então a Leila garantiu, Alan fica, pelo menos, nesse ano de 2026. Michele. Obrigada, Má. Fala, Alex, que o Alex já está comentando, já está querendo falar antes da hora. É que uma coisa é a presidente falar que não quer vender. Outra coisa é quando chega uma proposta tentadora, ela falar que não vai vender. Aí ela vende. Né? E tem que ser assim, futebol é assim. E se não vende, o jogador fica espiroqueta. Ele vai querer ir embora e não vai render mais. Mesma coisa se aplica ao Flaco Lopes. Vai para a Copa do Mundo, né? Deve ir para a Copa do Mundo, vai valorizar pra caramba. Se chegar uma grande proposta, vende. Não tem que vender, Diogo? Eu acredito que sim, até porque mexe com é a mesma questão do André, né? Ó a bola na trave dele ontem. Mexe com a cabeça do atleta. Eu acho que se chegar uma boa proposta também, se for bom pro Palmeiras, acho que teria que vender também. Já tá na hora, porque eu não tenho mais o reloginho aqui. Ainda tem um tempo pra gente conversar aqui. Só quero agradecer muito a sua presença, Diogo. Abraço pra sua família. Obrigada por estar aqui com a gente no Gazeta Esportiva, vindo participar, viu? Eu que agradeço, foi bem legal
Foi tenso? Foi bom pra você? Foi rápido, então é sinal que foi muito bom. Fluiu bem. Fluiu, foi muito bom. Turma, palpite pra domingo, Palmeiras Novo Horizontino. Eu acho que o Palmeiras é campeão. Avante palestra! Em homenagem à nossa Juliana Alganharaz, nossa superintendente que é palmeirense. Amanhã, 6 da tarde, a gente está de volta aqui no Gazeta Esportiva. Beijo pra vocês, fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.